participar conosco. Na semana passada, eu comecei a pregar o capítulo 1 de Atos, e eu quero continuar no texto de Atos. Por quê? Assim, o evangelista Lucas, o evangelista Lucas, ele escreve o seu primeiro evangelho para falar das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. No livro de Atos, o mesmo Lucas fala daquilo que Jesus continuou fazendo por meio do Espírito através dos seus apóstolos. Então, Jesus começou a fazer e ensinar, pisando na terra, o seu corpo carnal. Ele fez um ministério, ele escolheu homens, ele foi para os céus, e ele continuou a fazer, e ele está fazendo. Jesus está fazendo, através de nós, do corpo de Cristo. E o livro de Atos, ele fala sobre isso, sobre estes atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Por isso, logo no capítulo 1 de Atos, nós temos uma recomposição de equipe. O trabalho de Deus na terra sempre foi através de uma equipe. E esta equipe é recomposta em Atos capítulo 1, a partir do versículo 12. Abre aí. Atos 1, 12, fala assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, mais ou menos 1 quilômetro, 200 metros. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isso é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Este texto, ele tem 3 partes. A primeira parte fala da composição daquela primeira reunião. Fala que naquela reunião estavam os 11, estavam as mulheres, estava Maria, mãe de Jesus, estavam os irmãos de Jesus.
Então, essa é a primeira parte do texto. A segunda parte do texto é uma digressão, aonde Lucas fala sobre a morte de Judas, porque tudo que ele vai falar para frente é recompondo a equipe por causa da perda de Judas. Então ele fala que Judas, ele comprou um campo e ele precipitou-se, jogou-se, as entranhas apareceram e aquele campo passou a ser chamado campo de sangue. Essa digressão, ela tem uma leve diferença com relação à descrição de Pedro, de Mateus. Mateus fala que Judas foi e enforcou-se. Judas jogou as moedas nas mãos dos sacerdotes, foi e enforcou-se. E aí surgem algumas possibilidades, que talvez Judas tenha se enforcado, a corda tenha rompido, ele tenha caído e tenha estourado as entranhas, e com o dinheiro que ele jogou, compraram um campo e fizeram deste campo um cemitério, um cemitério para pobres, chamado Campo de Sangue, a Céldama. Mas o nosso foco na mensagem não é a maneira como Judas morreu, não é se foi assim ou foi assado. A questão básica aqui é a recomposição da equipe com a perda de Judas. Então eu faço essa breve explicação para que você entenda. Lucas, ele está descrevendo a mensagem, a palavra de Pedro. Lucas faz uma explicação sobre a questão de Judas e continua na palavra de Pedro. Aí, na terceira parte, nós temos a escolha daquele que substituiria Judas. Muito bem. Tendo dito isso, vamos a algumas percepções. Primeiro, na equipe de Cristo, ou nos seguidores de Cristo, vamos chamar assim, havia pessoas que faziam parte de uma grande multidão, pessoas que faziam parte dos discípulos e apóstolos. A grande multidão podia ser formada por meramente curiosos, que seguia Jesus, ouvia Jesus e achava bacana. Os discípulos eram aqueles que se comprometeram a seguir Jesus e aprender de Jesus. E aí nós temos esse número de 120 pessoas que compõem essa primeira assembleia. Os apóstolos são aqueles que foram enviados por Jesus com autoridade. Autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar, autoridade para ensinar. Estes são os apóstolos. E mesmo entre os 12 apóstolos, havia um núcleo mais central, composto por Pedro, Tiago e João. Foram aqueles que foram com Jesus para o Monte da Transfiguração, foram aqueles que foram com Jesus no Getsêmani. Havia um núcleo maior. Então, vamos chamar assim, havia o núcleo e a massa. O núcleo composto pelos apóstolos, depois nós temos uma massa mediana, os discípulos, e depois nós temos uma massa disforme, que eram a multidão. Entre os 120 remanescentes, haviam aprendizes, discípulos, e haviam mensageiros designados, apóstolos. Então tínhamos duas categorias. Uma maior proximidade com Cristo, os apóstolos, tinham uma maior responsabilidade no projeto de Cristo. Então, a multidão não tinha responsabilidade nenhuma, os discípulos tinham uma responsabilidade de aprendizado e os apóstolos tinham uma responsabilidade no projeto de Cristo. A proximidade e responsabilidade são duas grandezas em ordem diretamente proporcional.
Não há como crescer proximidade sem crescer responsabilidade, e não há como crescer responsabilidade sem crescer em intimidade. Por isso, se você pensa em ter intimidade com o Senhor, sem ter responsabilidade nas coisas do Senhor, isso não acontece. Essas duas grandezas, intimidade e responsabilidade, são grandezas em ordem diretamente proporcional. Guarde isso na sua mente. E a pergunta é: de que grupo você faz parte? Você é multidão? Você é discípulo? Ou você é apóstolo? Você somente tem curiosidade sobre Cristo? Você somente quer aprender de Cristo? Ou você quer ser enviado em nome de Cristo? Não há maior responsabilidade sem maior intimidade. Não há maior intimidade sem maior responsabilidade. Alguém pode perder o seu papel no núcleo. Judas, ele era parte do núcleo. Judas, ele foi o tesoureiro do grupo. Nós temos pelo menos 2 textos que falam sobre isso. Em João 12, nós vemos Maria lavando os pés, derramando, ungindo os pés de Jesus com um perfume de nardo puro que valia 300 denários. Irmãos, denário era o salário de um dia de um trabalhador. 300 denários era o salário de um ano de um trabalhador. 300 denários. E aquele perfume sendo derramado aos pés de Jesus, e Judas fala: mas que desperdício! Isso poderia ter sido vendido e o dinheiro distribuído aos pobres. Mas o próprio João diz, ele falava isso não porque tivesse interesse pelos pobres, mas porque ele era o administrador da bolsa, e ele lançava mão do dinheiro da bolsa. Um outro texto, João 13, quando Jesus está comendo a última ceia, e Jesus fala para Judas: Judas, o que tens de fazer, faze-o depressa. E Judas levanta e vai. E João registra que o pessoal ficou achando que Judas tinha ido no Delta comprar alguma coisa que faltou para a ceia. Tinha ido para o mercado buscar alguma coisa que faltou. Por quê? Porque ele era o tesoureiro. Jesus deu o cartão na mão dele com a senha, né, Raquel? Deu o cartão com a senha e Judas foi. Todo mundo achou isso. Por quê? Porque Judas era o tesoureiro. Judas, ele era parte do núcleo. Judas, ele foi escolhido por Jesus depois do momento de oração. Da mesma maneira que Jesus escolheu Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Natanael e todos aqueles, o outro Judas. Todos aqueles que foram escolhidos depois de uma noite de oração. Lucas capítulo 6 fala sobre isso. E dentre os que foram escolhidos, Judas estava incluído. Mas Judas perdeu o seu lugar por causa de cobiça. Por causa de cobiça, Judas perdeu o seu lugar. Eu imagino que Judas, o texto não diz, mas eu imagino que Judas, quando começou a seguir Jesus, falou assim: eu vou me dar bem, porque esse cara vai longe, e eu vou longe com ele. Mas quando ele começou a perceber que a pegada de Jesus não era as coisas da terra, Judas tratou de garantir o quinhãozinho dele. Falou: bom, já que eu não vou ganhar nada seguindo esse camarada, eu vou ganhar alguma coisa entregando ele por 30 moedas de prata. E Judas entregou Jesus, e por causa de cobiça, ele traiu Jesus. Veja, Judas era movido por um outro cobiçoso. Em Ezequiel 28, versículo 17, está falando sobre o anjo de luz, Lúcifer. Fala que elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os meus santuários. Eu, pois,
fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Há esse texto de Ezequiel, há um outro texto que fala sobre Lúcifer, que ele na sua grandeza, ele corrompeu o seu coração, ele estava numa posição, ele fazia parte do núcleo, e ele falou, eu quero mais. Eu quero mais. Isso aconteceu com Satanás. Isso aconteceu com os irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Deus chamou Moisés para fazer alguma coisa, Arão e Miriam estavam acompanhando ele, uma hora eles disseram, mas quem você pensa que é? Nós queremos mais, nós queremos estar na cabeça das coisas também, nós queremos. E Deus não tinha chamado Arão e Miriam, Deus tinha chamado Moisés. E não é por mérito de Moisés, é por soberania de Deus. Nenhum de nós que somos chamados para alguma coisa, somos chamados por mérito próprio, é porque Deus decidiu o que é. Ó irmãos, uma das coisas que eu demorei para entender, é que eu não sou pastor porque Deus me convidou. Eu sou pastor porque Deus ordenou. E ele diz, eu mando e eu garanto. E ele tem garantido. Mesmo eu sendo quem sou, ele tem garantido, porque é ordem dele. Não é pedido meu, não é oferecimento meu, é ordem do Senhor. Então, assim como aconteceu no coração de Lúcifer, elevou-se o coração, aconteceu no coração de Judas, Judas queria algo melhor, aconteceu no coração de Miriam e Arão, eles queriam algo também. E alguém vai dizer assim, mas o próprio Pedro fala que aquilo pela boca de Davi tinha sido profetizado que Judas faria, sim, ainda que revelado nas Escrituras. Isso não tira a responsabilidade de Judas, porque a revelação das Escrituras não era causa eficiente para o que Judas fez. A revelação das Escrituras era somente um atestado de que Deus sabia aquilo que Judas faria. Então, o fato de estar revelado, isso não tira a responsabilidade de Judas. Judas era parte do núcleo. Judas perdeu o seu lugar no núcleo. Paulo fala desse temor. Em 1 Coríntios 9, 27, Paulo fala, ele se apresenta como um lutador, e ele fala no capítulo 9, versículo 27 de 1 Coríntios, Paulo fala, para que não aconteça de depois de eu ter batido nos outros, eu mesmo venha a ser desqualificado. Então Paulo fala, eu tenho medo de nadar e morrer na praia. Porque Paulo sabia, ele mesmo fala na carta aos Coríntios, aquele que está em pé, cuide que não caia. Paulo, ele viveu isso com Demas, 2 Timóteo 4,10. Paulo fala assim, Demas me abandonou amando o presente século. Demas era parte do núcleo ministerial de Paulo, mas Demas, por amar o mundo, por amar as coisas do mundo, por amar a glória do mundo, Demas perdeu o seu lugar no núcleo. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso deve causar em cada um de nós um terror. Pergunto, como você avalia a tua posição no grupo de seguidores de Cristo? Como é que você avalia a tua posição no grupo de seguidores de Cristo? Mas há uma terceira verdade, é que se alguém pode perder o seu lugar no núcleo, alguém pode receber um papel no núcleo. O texto fala de 2 discípulos que não conhecíamos até esse registro de Atos 1, que era Matias e José Barsabás. Nós não temos informações deles, diga-se de passagem, nem antes, nem depois. Estes 2 discípulos, nós não conhecíamos, mas eles cumpriam um requisito básico para serem considerados nessa escolha. E qual é o requisito básico? Versículo 21 e 22, Pedro fala assim, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia
até ao dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, Pedro fala assim: nós vamos escolher alguém, e é necessário que este alguém tenha dois requisitos. Requisito 1, ele tenha andado conosco desde que Jesus começou seu ministério, o batismo, até quando Jesus foi elevado aos céus. Então, por essa informação de Lucas, nós entendemos que tanto Matias quanto José Barsabás, homens que nós não tínhamos informação até então, eles desde quando Jesus foi batizado, até quando Jesus foi elevado às alturas, eles estavam andando com Jesus, aprendendo de Jesus. E o outro requisito básico é que um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ele possa não só dizer daquilo que viu Jesus fazer enquanto na terra, mas viu a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Eles podiam ser uma testemunha autorizada de Cristo. Testemunha autorizada. Pelo lançamento de sorte, eles entenderam que Deus escolheu Matias para compor o ministério apostólico. Lançamento de sorte na bobeira? Não. Primeiro, eles tinham requisitos. Eles escolheram dentre os requisitos. Depois, eles oraram. E então, eles lançaram sorte para que Deus revelasse qual deles seria. Interessante que este método, que era até usado pelos judeus nos tempos do Velho Testamento, ele é usado em Atos aqui, mas a partir de Atos 2, do Pentecoste, do derramamento do Espírito, nunca mais a gente vê a igreja usar este expediente de lançar sorte, porque agora o Espírito está presente, o Espírito está atuante, o Espírito está revelando e manifestando a vontade de Deus. Paulo, os dois, Matias e José Barsabás, eles foram considerados e lançados sorte. Eles escolheram Matias no lugar de Judas. Pergunto: você almeja tornar-se parte do núcleo da equipe ministerial de Cristo? Nós temos muitas ambições. Nós temos ambições pessoais, ambições físicas, nós temos ambições financeiras, nós temos ambições patrimoniais, nós temos ambições intelectuais. Todos nós queremos ir um pouco além, crescer um pouco mais, mas a pergunta é: você tem ambição de fazer parte da equipe que Cristo está operando na face da terra? Ambição de fazer parte do núcleo da equipe ministerial de Cristo? Quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo fala assim: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ah, pastor, mas aqui está falando de bispo. A palavra, o verbo, da onde vem essa palavra episcopos, ele significa supervisor. Não está falando de hierarquia, não está falando de quem está em cima, quem está embaixo, está falando de pessoas que têm o olhar sobre a obra de Cristo, para intervir, para ensinar, para ajudar, um olhar de supervisão. Então eu vou daqui tirar um seguinte entendimento. Há pessoas que fazem, há pessoas que não fazem, multidão. Há pessoas que fazem, discípulos, e há pessoas que supervisionam, que se comprometem, que estendem a mão, que orientam, que, se necessário for, repreendem. São os episcopos, os supervisores. Paulo fala: se alguém deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. O que de excelente você almeja para você?
que de excelente você almeja para você? Mas o texto diz o seguinte: o Espírito Santo conduziu aquele processo. O Espírito Santo conduziu Jesus na escolha. Jesus passou a noite em oração, Lucas 6. Passou a noite em oração. Jesus escolheu aqueles homens. O Espírito Santo revelou por Davi, através de Davi, séculos antes, milênio antes, que Judas abandonaria a equipe. A igreja analisou, orou, buscou a direção e reconheceu o escolhido. Então o Espírito Santo, ele continua hoje, assim como operou sobre Davi, assim como operou sobre o descendente de Davi, Jesus, o filho de Maria e José, o Espírito Santo continua operando hoje, chamando pessoas para compor a equipe ministerial de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, primeiramente, não nos demos por satisfeitos quando a gente vê multidões nas igrejas. Multidões nas igrejas são a mesma multidão que seguia Jesus. Muitos por curiosidade, muitos por necessidade, uma multidão. Comecemos a nos dar por satisfeito quando a gente vê pessoas que querem aprender de Cristo. Não é aprender de Cristo, aprender sobre Cristo. Não, é aprender de Cristo, tendo Cristo como fonte, tendo Cristo como origem. É de Cristo que vem. De Cristo que vem. É Cristo a origem de todo esse ensinamento. E aí Deus continua chamando pessoas como supervisores, como parte do núcleo para realizar a sua obra. Na obra de Cristo, existem duas forças antagônicas, operando simultaneamente. Uma força centrífuga e uma força centrípeta. O que é uma força centrífuga? É um girar que coloca para fora, coloca para os limites de fora o que está lá dentro. Isso é uma força centrífuga. É fuga para fora. O que é uma força centrípeta? É uma força que traz tudo para o centro, para o meio. Na obra de Cristo, a gente vê uma força centrífuga, que coloca Judas para fora. Porque Judas estava, mas não era. Estavam entre nós, mas não eram dos nossos, como diz o Evangelho, a carta. Estavam entre nós, mas não eram dos nossos. E há uma força simultânea centrípeta, que é atraindo para o núcleo, atraindo para o meio, atraindo para o centro, aqueles a quem Deus quer usar. Qual é o fator que afasta? O fator que afasta, que a gente vê em Judas e a gente vê em Demas, é o amor à vida na terra. O amor à vida terrena. O amor às oportunidades, às glórias, às riquezas terrenas. O diabo tentou fazer isso com Jesus. Ousado não. E se tentou fazer com Jesus, o que ele faz comigo, com você? Ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O próprio Senhor conta a parábola do semeador, onde uma semente não foi para frente, porque as riquezas e os prazeres deste mundo sufocaram o crescimento daquela semente. Então, você deve vigiar o teu coração, para que o teu coração não seja atraído, seduzido e controlado pelas possibilidades desta terra. Porque se isso houver no seu coração, vai acontecer com você como aconteceu com Demas, amando o presente século, abandonou. Isso é válido para você? Sem dúvida, é válido para mim. Sem dúvida.
Se eu me deixar seduzir pelas oportunidades da terra, pelas riquezas da terra, por aquilo que a terra oferece, poderei eu ser impulsionado por essa força centrífuga para longe. Mas há um fator que aproxima. E eu, pensando em Matias, e em José Barsabás também, mas como o escolhido foi Matias, eu vou falar deles. Eu vejo aqui um fator o seguinte: Matias, José Barsabás, estiveram com Jesus desde o começo do ministério. E nunca pediram para que estivesse no núcleo. Eles eram humildes naquilo que Jesus ordenou que eles fizessem. E quando chegou a hora, Jesus, através do Espírito, pinçou Matias e colocou no lugar que ele deveria estar. Não aconteceu assim com Miriam e Ana. Miriam e Arão. Miriam e Arão, eles quiseram. Eles brigaram para estar entre. Brigaram. Enquanto Moisés disse para o Senhor: Senhor, eu não quero, Senhor, eu não dou conta, eu não vou, não é para mim. Miriam e Arão disseram: não, nós temos que estar lá, nós queremos estar lá, porque se você está lá, nós temos que estar lá. Então Miriam e Arão não tiveram um coração humilde, e Moisés teve um coração humilde. O fator que nos traz para o núcleo é o nosso serviço abnegado, apesar de nós não estarmos no núcleo, até que o Senhor nos pega e nos coloca no centro, no núcleo. Ou seja, Judas estava dentro, olhando para fora. Matias estava dentro, olhando para o centro. E por isso ele chegou a ser contado entre os 12. Pense sobre isso. O Senhor tem montado uma equipe através do qual o seu reino avance, através do qual o seu Filho Jesus opere, transforme, toque, realize, sinalize o seu reino. E o Senhor pode estar chamando você hoje à noite. Amém? Baixe seus olhos. Eterno Deus, quando a gente pensa nessas coisas, nós somos tomados por um temor, como quem toca em terreno sagrado, que não tem nada a ver com as glórias da terra, as riquezas da terra, mas um terreno de quem pode experimentar os céus abertos, como Estevão viu, experimentar a voz de Jesus, como Paulo ouviu, experimentar a visão do alto, como João viu. Homens e mulheres que experimentaram, Pai amado, a intimidade com o Senhor, porque tiveram a responsabilidade no ministério do Senhor. Nós nos aproximamos do Senhor como quem pisa em terra santa. Nós te consideramos como Isaías, que disse: ai de mim, vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Eterno Deus, aplica sobre nós a pureza do sangue do teu Filho. Aplica sobre nós a unção do teu Espírito. E usa cada um de nós segundo a tua vontade, em nome de Jesus.